Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje eu queria bater um papo com vocês, provocar uma reflexão a respeito da experimentação da vida. Bom, o vídeo de hoje ele foi inspirado em algumas entrevistas que nós fizemos ao longo dos últimos tempos no canal, algumas reflexões importantes acerca da psicologia analítica, de como a gente finalmente consegue lidar com certas sombras, com certos aspectos do nosso inconsciente que a princípio a gente não quer lidar, a experiência ou a experimentação de certas emoções. De alguma maneira, eu já trouxe isso aqui no canal em alguns outros vídeos, mas isso sempre fica esquisito na hora que algumas pessoas vão ver. Algumas pessoas que caem de paraquedas ou que não viram, não entenderam algumas linhas de raciocínio, olham para o que eu estou falando, ouvem o que eu estou falando e falam, então a gente tem que ser agressivo? Então a gente tem que ter ódio? Como é que é isso? E eu quero explicar um pouco melhor o que eu quis dizer em outros vídeos, mas mais do que isso, passar uma reflexão nova a respeito de como lidar com a vida. Bom, se você não sabe, nós aqui do Conhecimentos da Humanidade temos algumas frentes além do canal do YouTube. Nós temos agora programa na rádio Vibe Mundial, nós temos podcasts, nós temos grupos de estudo, mais de um na verdade, lá no Telegram. E tudo isso é possível graças ao nosso projeto de apadrinhamento. Nós temos um projeto de apoio que você pode começar apoiando o CDH com R$10 e a cada nível de apadrinhamento você ganha recompensas. Ajuda a manter a estrutura, a melhorar, por exemplo, o cenário. Talvez esse seja a última vez que vocês vejam esse cenário ainda em construção. Houve uma mudança aqui e em breve teremos algo parecido com o que já tínhamos, né? Estante com livros e tudo mais. Por enquanto, é isso que vocês estão vendo. Então, esse auxílio que vocês nos dão reverte-se não só em ajuda para o canal, como em recompensas. Então dê uma olhada no catarse.me/cdh, o link vai estar aqui na descrição, para vocês verem qual tipo de apadrinhamento, de apoio que a gente tem e o que vocês podem ganhar em troca com isso, além da manutenção do próprio CDH. Bom, então vamos lá, vamos ao propósito desse vídeo, que é falar do nosso propósito, se é que existe um em específico. Na espiritualidade, assim como também na psicologia, nas mitologias e assim por diante, vira e mexe, em algum momento nos depararemos com a ideia de o que eu vim fazer aqui, qual que é meu propósito, qual que é a minha missão de vida, minha verdadeira vontade, minha essência, o que eu vim fazer. Até porque, em muitos momentos, a gente se depara com uma rotina, com um padrão que a gente está inserido que não diz muito sobre a gente, que não nos realiza, que a gente não vê valor, que nos deixa meio que no automático. E quando a gente percebe isso, a gente quer sair. E muito disso esbarra ali na jornada do herói, mas não é disso que a gente vem falar hoje, prometo. Hoje não vou falar de jornada do herói, a gente vai falar de experiência da vida. Na espiritualidade, em ordens iniciáticas, em certas filosofias, é muito comum a ideia de que o princípio divino, seja ele como você entender, criou, houve a criação de tudo, e de alguma maneira esse princípio divino está impregnado ou faz parte da própria existência. Como se cada coisa que existe tivesse uma centelha divina que não é só um jeito de falar, que não é só dizer como se nós tivéssemos uma proximidade com Deus ou com a divindade suprema. Na verdade, quer dizer que somos parte dessa divindade, desse absoluto. Ele e nós somos a mesma coisa reunidos. Se a gente juntasse toda a criação, é a ideia de Deus, é a ideia dessa divindade soberana. E parte dessa filosofia, parte dessa ideia, parte do princípio que essa divindade, Deus, esse sagrado princípio, ele está vivenciando as possibilidades que existem. Nós tivemos uma entrevista com o Carlos Basílio Conte sobre a teosofia. O Carlos por si só é um mestre incrível, é um professor muito bacana, muito didático e profundo. E ele traz um pouco disso também, mas a gente vê isso espalhado por aí. Enquanto uma parcela muito pequena da divindade, o que não nos torna exatamente deuses, mas com um potencial divino, com uma fagulha divina, nós devemos experimentar, experienciar
a existência. Muita coisa que a gente faz acaba sendo em nome da experimentação ou da experiência, mas que não é exatamente aquilo que deveríamos estar fazendo ou experimentando. E a gente só sabe disso, só sabe quando é essencial, a partir de muitos capotes que a gente leva, muitos tombos que a gente leva na vida. Mas muitos caminhos sedutores, que dão prazer, eles acabam sendo realizados em nome de um é o que eu devo fazer e, na verdade, uma tremenda armadilha, muitas vezes um boicote e assim por diante. A gente já falou isso aqui. Mas pode ser que você esteja seguindo uma vida cheia de experimentações importantes. E é disso que se trata. É disso que trata, pelo menos, parte da vida. Experimentar. Agora entra a parte psicológica na coisa toda. Nós temos uma estrutura, vocês já devem estar cansados de saber disso, eu mesmo já falei muitas vezes aqui no canal, mas a nossa estrutura psíquica, resumindo muito, é composta por consciente e inconsciente, que é dividido entre inconsciente pessoal, que conta a sua história e tem os seus elementos pessoais, e o inconsciente coletivo, que é um para todos nós, onde estão os arquétipos e outros padrões que diz mais sobre o coletivo do que sobre o individual. Ele alimenta o individual de certa forma, mas é igual para todos. São formas que formam ou que dão estrutura para certas relações individuais, relações pessoais. Então o inconsciente pessoal acumula aquilo que é teu, aquilo que é meu, individualmente falando. Então toda a nossa história de vida está, de alguma maneira, no inconsciente pessoal. Pelo menos aquilo que é inconsciente. E por que isso é importante? Porque dentro da nossa história tem uma série de coisas, uma série de impulsos, desejos, vontades, emoções, sentimentos, percepções, enquanto consciência, ou seja, enquanto percepção consciente, a gente passou batido. Não veio a consciência, é desconhecido para a consciência. O que eu estou dizendo? Vontades que são inconscientes e que a consciência não teve acesso por uma série de motivos. Por exemplo, para se adaptar à demanda do mundo externo, para se adaptar à sociedade, aos amigos, aos nossos pais, aos valores que construímos e assim por diante. Então a gente deixou isso escondido. E aí, o que acontece? Eventualmente, no caminho do autoconhecimento, percebe, eu aqui já passei alguns exercícios ao longo da história do canal para tentar trazer um pouco a percepção racional dessas coisas que ficaram escondidas. Por exemplo, observa alguém que você é apaixonado, faz uma lista de características que te deixa apaixonado por essa pessoa e depois tenta fazer uma brincadeira de perceber aquelas características em você. Então você escreveu, fulano de tal é isso, é aquilo outro. Aí faz um exercício de falar, eu sou isso, aquilo e aquilo outro. E vê o que causa. Porque em geral a paixão é uma projeção no outro de algo que é teu. Não quer dizer que o outro não tenha. Talvez até tenha alguma das coisas. Via de regra é uma projeção tua. Ou seja, aquilo é teu. Muitas vezes, aquilo que você vê no outro e estima tanto no outro, você gostaria de realizar, de experimentar, mas não consegue, por conta dessas coisas que você deixou guardadas no inconsciente para se adaptar. Nossa, mas aquela pessoa é tão segura e eu sou tão inseguro. Essa insegurança que você cria em você, ela acaba sendo uma resposta a alguma coisa que precisou se adaptar. Algumas pessoas são arrogantes conscientemente, sabem disso, e nem por isso deixam de ser arrogantes ou deixam de ter uma relação de cima para baixo com algumas pessoas. Porque muitas vezes a arrogância pode se traduzir nisso. Uma pessoa que sempre se mostra muito segura ou a mais poderosa que o outro. Não que essa seja a definição de arrogância, mas pode se expressar assim. E as relações podem ficar esquisitas com essa pessoa. Puta, é difícil lidar com ela, né? Porque ela é cheia toda de si, muito vaidosa, por exemplo, e aí é difícil ter uma relação tranquila. Só que muitas vezes essa segurança também está respondendo a uma história que foi contada, a conteúdos que foram deixados no inconsciente e dinâmicas que precisavam ser enfrentadas. E a pessoa precisou se mostrar muito segura, precisou se mostrar vaidosa ou precisou trazer algo nesse sentido. O que tudo isso tem a ver? O que a experimentação e a experiência da vida tem a ver com as percepções inconscientes e conscientes? A relação racional das percepções de conteúdos inconscientes. Ou seja, se você percebe uma dinâmica que o outro tem que te afeta e, portanto, aquele conteúdo é seu, se você só percebe isso racionalmente, não te faz nada. Não provoca nenhuma mudança, porque a transformação se dá pela via emocional.
no sentido de experimentar, experienciar aquilo que você deixou de experimentar em algum momento. Um impulso do inconsciente tentou vir à manifestação, tentou se manifestar. E por algum motivo o ego, que não é um vilão, e tem um vídeo especificamente sobre isso, o ego percebeu esse impulso e pensou o seguinte: esse impulso não é adaptável ao meio nesse momento. É melhor que você volte para o inconsciente para pelo menos sobreviver. Então agora não dá para você vir, para você sentir, não dá pra gente, enquanto organismo, enquanto indivíduo, experimentar isso. Aquilo volta para o inconsciente. Então, isso significa que algo precisou ser experimentado. Quando você percebe que existe um impulso racionalmente, por exemplo, eu percebi que eu sou inseguro porque eu não tinha voz, ninguém me dava ouvido, então eu preciso de validação hoje em dia, e por isso que eu sou inseguro. Se ninguém me dá validação, eu não consigo fazer as coisas, eu não consigo seguir em frente. O fato de você saber que o mecanismo é esse, não resolve o problema. Não faz com que esse nó, com que esse conteúdo inconsciente faça parte de você, seja assimilado. Porque a partir do momento que você sabe, que você, melhor dizendo, conhece, você só conhece. A partir do momento que você sente, porque olha só, quando o impulso veio, seja ele qual for, medo, vulnerabilidade, sei lá, o impulso que tenha vindo e que foi rejeitado pela consciência. Na hora que ele vem de novo, na hora que você conhece, melhor dizendo, na hora que você conhece, mas ao mesmo tempo, quase que numa experiência catártica, no insight, quando você deixa fluir a emoção que precisava ter sentido aquela época onde ele voltou para o inconsciente, aí há uma transformação, porque aí você experimentou o que precisava ser vivenciado em algum momento. Aí você deixou aquilo fazer parte. Aí tem dois caminhos. Ou aquele impulso desaparece, ou aquele impulso, aquele conteúdo faz parte de você. Muitas vezes eu já dei o exemplo da agressividade, da raiva. Então você vê alguém sendo agressivo com outra pessoa, você perde a cabeça com aquela situação. Muitas coisas podem estar acontecendo nessa dinâmica. Ou você se identifica com a vítima, nossa, coitado, tá sendo, não sei o quê, ou você se identifica com o agressor, sem saber, é inconsciente. A identificação com o agressor significa que você precisa ser um agressor? Não. Não é isso para ser vivenciado, mas é o que está acontecendo naquela dinâmica que de alguma maneira você gostaria inconscientemente de estar na posição do agressor. O que está acontecendo naquela situação? Por exemplo, ele está demonstrando poder, ele está demonstrando uma superioridade. E aí nós, na nossa dinâmica de vítima, de inferioridade, gostaria de se sentir superior de vez em quando. Gostaria de se sentir com poder. Não necessariamente para ser agressivo ou o que for com outra pessoa. Queríamos estar numa outra cadeira diferente da nossa. Então é esse sentimento de eu queria, é esse sentimento de, cara, eu preciso me empoderar de mim. Não precisa ser daquele jeito, porque aquele é um jeito provavelmente desequilibrado. Mas o fato de alguém estar naquela posição reverbera em você e por isso que você perde a cabeça quando vê algo nesse sentido. Isso é só um exemplo. Qualquer circunstância em que você perde a cabeça por ciúme, por paixões, por raiva, qualquer coisa que você se vê, nossa, tô fora de mim, é um potencial conteúdo inconsciente teu e uma projeção tua. Já cansei de falar isso aqui no canal. Repito hoje. Então, só reconhecer racionalmente não nos leva a lugar nenhum. Nos ajuda a ficar atentos, a ficarmos vigias dessas coisas, com a possibilidade de, quando essa situação surgir, se permitir acolher o sentimento que é meio indesejado. Porque imagina, você saber que gostaria de ser um agressor. Quanta coisa não entra em conflito. É importante acolher essas partes suas rejeitadas. Não para ser um agressor, pelo contrário. Para, se for, você perceber. Porque a quantidade de vezes que a gente é como a gente condena sem perceber, é muitas vezes. A gente não percebe. Então saber que quer ser e deixar essa vivência, essa experiência ser tomado por isso não quer dizer que você vai ser agressivo com alguém, mas você vai deixar vir o sentimento. É transformador, porque é teu. Com essa experiência, com essa vivência, com a emoção vindo, aí você pode fazer algo com ela. Já veio, de vez em quando eu gosto de me sentir superior. Até onde isso é saudável? Pô, de vez em quando eu quero falar, bater no peito e falar, eu sei fazer isso. Pô, eu tenho aqui. Então é essa dança que eu já falei para vocês sobre essa dança da harmonia, de não ser extremo em nenhum sentido, e também o meio extremo também não é
harmônico. É a dança que vai para lá e vai para cá. E a experimentação da vida pelas emoções. E isso já cria um vínculo com outro vídeo aqui do canal sobre o controle. Porque a partir do momento em que a gente só usa o racional, nos desumaniza e a gente quer ter controle sobre tudo. E as emoções vão para onde? O que nos torna humanos, no fim das contas? Qual é a experiência do divino que deve ser realizada aqui, na manifestação? É com essa provocação que eu deixo vocês. Deixem aqui nos comentários o que faz sentido. Já deixou experimentar algo que vocês querem negar a todo custo? E o que aconteceu? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.